você que acompanha o Itamar Gonçalves, para quem não conhece, eu sou Itamar Gonçalves, e o nosso portal JJ. Eu vou dizer uma coisa para você já de cara, mais de 1 milhão de pessoas acessando o nosso portal aí, na região metropolitana, na região metropolitana de Jundiaí e também de Campinas. Nós estamos aqui hoje na cidade de Jarinu, não é para entrevista jornalística, não, é um bate-papo com a Débora Prado. Mas quem é a Débora Prado? É a prefeita da cidade. Então a gente vai tentar entender um pouquinho como é que é a Débora Prado, como é que é ser prefeita da cidade. Nós temos Jarinu, Franco da Rocha, prefeita, e também temos Valinhos. Então a gente vai entender como é que as mulheres estão se... Mulher é sempre mais caprichosa, mulher é sempre mais empenhada. Quero ver como é que está esse negócio aí. Débora, obrigado por aceitar esse bate-papo com a gente. É um grande prazer estar aqui com você. Né? Eu que agradeço, viu, Itamar? Muito bom. Fico muito feliz em poder estar te recebendo aqui na nossa cidade para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo e quero cumprimentar todos que possam estar nos assistindo aí e dar boas-vindas e que espero que seja um bate-papo agradável para que todos então possam vir também conhecer a nossa cidade e dar uma passadinha aqui na prefeitura também para me conhecer pessoalmente. Muito bem, eu que agradeço. Olha, gente, o que acontece? Por que eu estou aqui hoje? Eu tenho observado há muito tempo no jornalismo as cidades da região, as cidades mais distantes, as mais próximas, e a gente vê um desempenho. Se eu tiver errado, você me corrija. O que eu estou percebendo na última eleição, os últimos prefeitos eleitos? Os eleitos a primeira vez, você a primeira vez, ou mesmo os reeleitos que estão se enquadrando nesse novo programa. Talvez seja a mídia social, eu acho que a mídia social dá mais visibilidade, mas eu estou conseguindo enxergar uma produtividade dos prefeitos que nós não tínhamos no passado. Produtividade no seguinte sentido: entender a demanda, conversar com as pessoas, muitas vezes estar lá. Eu sei que você teve aí em programas de Jarinu, você esteve próximo. O que é? Isso é uma mudança que aconteceu naturalmente? Você enxerga isso nos prefeitos nesse momento? Está assim? Eu acho que a rede social tem uma influência boa nisso. Mas eu gosto de acreditar que a política, de fato, ela tem retornado às origens, porque a política de verdade é isso. O político, quando ele é eleito para representar, e você não representa se você não estiver em contato com as pessoas, ouvindo, conversando, e eu creio que é a retomada da boa política. Eu creio que cada vez mais, inclusive com essa questão tecnológica, as pessoas estão tomando essa ciência, estão realmente entendendo o poder que elas têm de voz quando elas elegem os políticos para decidir à frente da cidade, mas tem que decidir por eles. Então, eu creio que é um movimento assim onde as pessoas estão tomando maior consciência, né? Olha, eu quero dizer o seguinte: talvez você assista esse podcast, esse bate-papo com a prefeita, não dia 31, mas hoje é dia 31, mas coincidentemente, eu falava com a prefeita aqui em off. O prefeito de Louveira e Stanislau Steck hoje tem um exemplo muito bacana com relação à política. Eu não tinha essa visão, não tinha percebido isso. E olha que a gente acha que sabe de tudo, né? Aprende todo dia alguma coisa nova. Verdade. Ele diz o seguinte: a política tem que existir, os grupos precisam se organizar, já é milenário isso, né? Centenário, faz parte da democracia. Mas ele diz o seguinte: a gente precisa entregar, a gente precisa atender o povo, a gente precisa mostrar trabalho primeiro. Não pode ficar na prefeitura se preocupando com reeleição. Ele comparou com um time de futebol. Se o time de futebol vai bem, ganha o campeonato, fica vice, terceiro, continua na primeira divisão. Foi mal, vai embora. Mas a preocupação tem que ser a população. Isso. A contrapartida disso, a população está mais latente também, porque é difícil, né, Dani? O camarada vê um buraco, buraco na cidade, não dá mais, uma tal. E a prefeitura não trabalha assim, né? Vamos lá agora resolver. Não é assim, né? Primeiro que assim, né? Eu vejo que dentro da prefeitura, e eu creio que não é só aqui em Jarinu, em qualquer prefeitura, você tem que ter o time proativo, que é aquele que vai trabalhar em cima do planejamento, em cima do plano de governo, porque quando você foi eleito, as pessoas apostaram no programa. Aquela ideia que foi criada. Você criou um programa para que as pessoas pudessem dizer: não, eu quero isso para a minha cidade. Lógico que as pessoas também votam nas pessoas, confiam na figura política, né? E eu creio que, de verdade, assim, existe eu acho que em todos os municípios, na administração pública, tem que ter esse foco, mas também tem que ter quem lida, quem trabalha em cima do reativo, que são as demandas que vão consumindo cotidianamente. Eu creio que o maior desafio de qualquer gestor, seja da iniciativa privada ou pública, é a gestão de pessoas. Precisa gostar das pessoas? Precisa gostar das pessoas. Olha, gente, precisa gostar das pessoas. Eu disse isso pelo seguinte: precisa a Débora, de verdade. Precisa gostar, não precisa. A Débora, você era servidora pública, né? Qual a sua formação? Isso. Eu sou psicóloga de carreira e... Prefeita psicóloga, meu irmão. Você imagina. É verdade.
Mas viu, santo de casa não faz Faz milagre. Mas entender as pessoas, você tem que Dizem que entender santo de ferreiro, qualquer casa de ferreiro, espeto de pau. Entender as pessoas comportamentalmente, ter uma interpretação profissional e assumir o gabinete. Mas você brincadeiras à parte, assim, fez muita diferença, viu, Itamar? Fez muita diferença, porque eu falo que, inclusive, o que me impulsionou para participar da Era essa pergunta, o que aconteceu? O que a Débora, psicóloga, servidora pública, falou, vou virar prefeito? Como é que surgiu isso? Você sabe, eu fui muito tocada, né? Quando a gente trabalha como psicóloga, você tem a oportunidade de participar ativamente da vida das pessoas. Então você tem uma oportunidade que talvez poucos tenham na vida, que você realmente participa intimamente da vida das pessoas. E ouvindo realmente relatos da vida das pessoas de forma profunda, eu fui entendendo que parte dos problemas, eles têm a ver com questões muito íntimas, familiares, da estrutura familiar, e algumas tinham origem social e tinham problemas relacionados à vida social das pessoas. E quando eu falo vida social, muitas vezes algumas dessas pautas perpassavam por política. Capacitação profissional, infraestrutura da cidade, escola, transporte. Exato. Você fez essa relação. Olha que legal. Inclusive a desigualdade, né? Inclusive a desigualdade. E isso foi me mobilizando muito, porque, Itamar, eu gosto de... Aí você falou, vou aceitar esse desafio, vou criar esse desafio, vou tentar atuar aí. Eu tive um pai que me impulsionou também, que sempre gostou e foi apaixonado por política, e que disse, um dia eu cheguei em casa reclamando e tal, falei, poxa vida, é difícil trabalhar desse jeito, né? E a estrutura, e vendo as pessoas sofrendo. Meu pai disse, Débora, se você acha que você tem essa consciência e que você pode transformar, então só existe uma forma para você fazer isso. Participar. É participar. Gente, a cidadã Débora falando das dificuldades do dia a dia, ouvindo as dificuldades da cidade. Agora diz o seguinte, Débora, como é que sempre o Jarinu? Nós estamos 2 anos e acabou o primeiro trimestre, terceiro ano de governo. Como é que era Jarinu antes, como é que está agora? Como é que se muda realmente o que precisa ser feito? Porque a gente sabe, não é novidade para ninguém, em 4 anos o prefeito não faz nada. E Jarinu sempre foi uma cidade que tem problema social, problema nos bairros, a cidade é espalhada, está conseguindo lidar com isso, resolver isso. E aí tem aquela palavra mágica que prefeito nenhum gosta. Qual é? Licitação. Aí você precisa tapar buraco, você precisa fazer uma obra, aí a licitação atrapalha tudo. Como é que está isso? Vencer a burocracia. Vencer a burocracia. Como é que está a realidade? Como é que era a cidade disso? Como é que você vê agora e daqui a um ano? Jarinu tinha um tradicionalismo político e com perfis de pessoas que assumiam a prefeitura muito similares. Faltava realmente para a cidade de Jarinu um perfil de gestão. Lógico, de gestão que tivesse visão administrativa, mas que acima de tudo não esquecesse das pessoas, que tivesse uma visão social também. E eu creio que o nosso time veio para agregar nesse sentido e está fazendo a diferença nesse sentido. A gente, quando assumiu a prefeitura, eu enfrentei um endividamento de 100 milhões. Já começa com um problemaço. E quando eu assumi, os servidores estavam sem salário, não tinham pago, a gestão anterior não tinha pago. O salário de dezembro, o 13º, e você imagina, você entrar para trabalhar e o servidor dizendo, olha, eu preciso receber, se eu não receber, fica difícil trabalhar. Imagina o seguinte, eu vou interromper você de vez em quando às vezes em raciocínio, porque eu acho importante. Você imagina assumir a prefeitura com a dívida, funcionário sem motivação nenhuma para trabalhar e as coisas precisam acontecer. Como lidar? Isso é uma crise, né? Foi o início de crise, mas a gente a gente reverteu muito rápido esse quadro. A gente fez um parcelamento do servidor, nós pagamos o servidor o salário de dezembro nos 2 primeiros meses, março, que já era um mês que começava a entrar o IPTU, aí a gente pagou o 13º e a gente, desde o princípio, honrou com o salário do mês. Então, os atrasados eu parcelei, e fui fazendo um enfrentamento e já desde o primeiro mês que nós assumimos, a gente decidiu ser um município pagador. Eu resgatei a CND, que é a Certidão Negativa de Débitos, em 8 meses de governo, coisa que há 5 anos tinha ficado convênios, consegue fazer tudo. Exatamente. Então, a gente teve muita austeridade e muita disciplina, com um planejamento e fomos muito regrados assim, para que a gente pudesse resgatar essa autoestima e a confiança também do mercado. Porque quando eu entrei, as empresas não queriam participar de licitação. Ninguém quer, não paga. Porque não pagava. Então, hoje eu abro licitação, tem 15, 12 empresas. Então, essa é uma conquista muito grande para o município.
Agora, lógico, nós ainda pagamos dívida. Porque tudo isso custou mais de... O primeiro semestre foi embora nisso, basicamente, até mais. O primeiro ano inteiro. O primeiro ano foi nessa organização. E lá do outro lado, o povo está esperando a realização, a nova prefeita, o transporte, a saúde. O que eu acho que foi um grande benefício, Itamar, foi de fato ter esse conhecimento, ter gerado essa autoestima, ter gerado essa perspectiva de um município compromissado e pagador, porque isso fez com que a gente pudesse, então, aos poucos, gerando essa confiança, pudesse despertar também no mercado, né, a possibilidade realmente de caminhar um pouco mais tranquilo, gerar essa confiança nas pessoas. Hoje as pessoas não têm essa dúvida, sabem que a gente sabe governar e administrar. O que estava ruim quando você assumiu? Transporte, saúde, educação, ou infraestrutura, as ruas sem asfalto, que você conseguiu dar uma resolvida no segundo ano e agora no terceiro. Você conseguiu criar a percepção da população, dizendo, não, a prefeita é jóia. Só aponte alguns pontos. Assim. Eu vou falar um mote, né? A gente sempre fala aqui que o que faltava para a cidade de Jarinu era quem trabalhasse de verdade. Porque trabalhando de verdade a gente conseguiu entregar muitos resultados. Fizemos muitos convênios. Então eu falo que foi saindo do gabinete, indo atrás do governo do estado, indo a Brasília, motivando realmente os deputados a olharem a realidade do nosso município para poder colaborar. Nós fizemos muitos convênios, nós conseguimos renovar a frota e isso deu mais dignidade no transporte de alunos, a gente deu mais dignidade para o pessoal que trabalha com manutenção de via, a gente conseguiu fazer os recapes necessários que interligam a nossa cidade a outras cidades. Nós estamos dentro de uma região que é uma região importante do estado de São Paulo, inclusive Jarinu está dentro de um eixo viário importantíssimo do governo do estado, dentro do estado de São Paulo. Por isso, Jarinu tem muita perspectiva de crescimento e a gente precisa escolher crescer de forma positiva. Então, é governar para hoje, lidar com os problemas, porque nós temos 20 anos de atraso. E veja, nós entramos agora no terceiro ano do nosso mandato, mas de 180 milhões que era o orçamento inicial, hoje nós estamos com 200 milhões ano, só que nós herdamos uma dívida de 100 e tivemos que fazer o parcelamento. O orçamento pela metade. Mas acredite, já pagamos 50 milhões dessa dívida. 50 milhões, Itamar. Eu asfaltava um bairro todinho aqui de Jarinu e isso traria um impacto significativo na vida das pessoas. Ou seja, o que nós estamos fazendo hoje é de fato deixar um solo fértil para que a gente consiga, num curto espaço de tempo, gerar um investimento alto e que vai trazer esse retorno para o município. A maior deficiência hoje da nossa cidade é a infraestrutura. Só que a gente já gerou essa confiança nas pessoas de que o governo que realmente trabalha consegue entregar. E é isso que a gente tem feito. Trouxemos muitas melhorias e facilidades na vida das pessoas, porque a gente trouxe um poupa-tempo para Jarinu. Isso facilita demais a vida das pessoas. Na educação, hoje nós somos referência. Você falou do Stanislau, que ele inaugurou um centro de atendimento múltiplo ao espectro autista. Centro de referência autismo. Isso. A gente tem o CAEE, que é o Centro de Atenção Especializada, para fazer o atendimento para crianças que tenham múltiplas deficiências ou crianças que também são espectro autista. E lá serviu de referência porque, além da gente fazer o atendimento multidisciplinar, nós também capacitamos os profissionais, sejam eles de carreira ou também estagiários, para trabalhar com o aluno dentro da escola. Nós recebemos uma certificação de cidade inclusiva. Então, hoje, o trabalho que a gente vem fazendo na frente da educação, o Ministério da Educação veio a Jarinu para dizer que a nossa merenda hoje, ela é referência no país. A gente consegue hoje ofertar janta para a criança. Então, nós fizemos um mapeamento social da nossa cidade, nós temos 70% da população vulnerável. 70%. Gente, é um número muito alto, 70% da população vulnerável. Como é que você resolve um negócio desse? 70%. Como que você dignifica? Como que você realmente dá condições? Primeiro, você precisa cuidar do básico, do essencial, que é a comida. Então, a criança que se alimenta na escola, ela tem uma garantia de muitas vão para a escola para se alimentar. E não é só o alimento de qualidade que a gente está ofertando. Desde o segundo ano de mandato, a gente dá uniforme
e material. Isso é uma forma também de dar e igualdade, paridade. Pois é, não existe aquele que vai com a borrachinha linda, maravilhosa e aquele que nem borracha tem. Não, todo mundo está igual, assim como o uniforme. Então a gente tem procurado cada vez mais essa promoção de igualdade. Lembra quando eu te falei, Itamar, no começo da conversa, que o que me sensibilizou a entrar na política foi a condição social das pessoas e ver essa desigualdade social. E hoje o que a gente está tentando promover é uma diminuição dessa discrepância que a gente tem. E há essa percepção na população, com as coisas acontecendo, esse benefício chegando, que a questão não é só se chegar num bairro e colocar asfalto, não é isso, não. É muito mais. Há essa percepção das pessoas? Eu creio que sim, a gente tem dado... Você sai muito, você faz live, você vai muito nos bairros, como é que é? Eu sou muito acessível, Itamar, as pessoas têm muito acesso a mim. Isso funciona. Tem o número do meu celular. Isso agrada muito, né? Porque a pessoa ela quer falar com a prefeita, ela quer entender a prefeita, né? E você já disse no começo, a gente precisa gostar de gente. E eu, graças a Deus, assim, eu falo que não fui eu que me fiz para a política. Na verdade, o meu jeito combinou com a política. Porque eu gosto de gente, eu gosto de bater papo, eu gosto de estar com as pessoas. Eu estou aqui hoje para fazer... Aliás, a gente não pode demorar muito, senão fica longo. Exatamente por essas características que você colocou. Ela é a única prefeita que eu não conhecia na região metropolitana e eu vou conhecer dela. E aí vem acompanhando, vai no Instagram, vê as lives, você vê que tem esse compromisso de estar com as pessoas. Isso por si só já é um grande diferencial. Para a gente encerrar, eu gostaria de ficar muito... Você vê como é bom falar com ela? A gente vai tocando. O pessoal está mostrando a posição do tempo aqui, já foi faz tempo. Mas é bom, é um bate-papo gostoso. A gente precisa falar com as pessoas e fazer com que as pessoas entendam, não só em Jarinu, mas na grande região, a importância do gestor público na vida das pessoas. E como também é importante a gente entender, quando um gestor público não faz o mínimo, o minimamente necessário, ela ficou com uma dívida de 100 milhões. Você viu que ela falou um exemplo, só 50 milhões, ela fez tanta coisa, está pagando dívidas que estavam para trás. Isso não pode acontecer mais no Brasil. Você imagina que aconteça muito. Mas para finalizar, eu quero dizer o seguinte, qual o seu desafio agora nesse 1 ano e 9 meses de governo, que você gostaria sim de falar, eu quero fazer em Jarinu, me falta infraestrutura. Infraestrutura. E vamos conseguir. A gente deu início, na verdade, Jarinu... Vamos encerrar, gente, tá tranquilo, vamos encerrar, tá? Vocês deixam a gente aqui um pouquinho. A gente fez um pacto realmente para que a gente pudesse avançar na questão de infraestrutura. Então, a questão de iluminação pública a gente já avançou muito, a gente já instalou mais de 300 novos pontos de luz na cidade. Quando nós assumimos, nós tínhamos só 28% da cidade saneada e a gente pressionou a Sabesp, a gente ameaçou inclusive romper contrato e graças a Deus a gente fez uma pactuação que até o ano que vem a gente vai sair de 28% da cidade com saneamento para 75% da cidade saneada. Olha a diferença social já diminuindo. Exatamente. E a gente já deu início a alguns programas tanto de recato quanto de asfalto. Então, o maior desafio realmente é esse, porque Jarinu ainda tem 650 quilômetros de via não pavimentada e as pessoas querem essa benfeitoria. 650 quilômetros de via não pavimentada. Gente, vocês pensam que é brincadeira? A gente vai pensar, mas 650 quilômetros de via não pavimentada é desafio para qualquer um. Quando você assume um governo, como a Débora assumiu aqui com dívida, perde um ano de governo, aí fica mais difícil. Bom, eu queria ficar mais. Eu também. Muito mais. Mas eu tenho mais uma, gente. Só mais, eu preciso encerrar assim em 1 minuto. Vamos lá? A relação com a Câmara Municipal, os vereadores, tem vereadores novos aí, a relação boa, há entendimento como o seu de legislativo, executivo, caminhar junto para a gente ajudar esse povo, vamos falar assim? Tem sim, um grande entendimento. Lógico que temos diferenças e eu acho que isso é positivo, não é ruim, porque o vereador ele precisa ser o alerta da população para trazer esses anseios até a cidade, até a prefeitura, até a prefeita, para que a gente possa realizar e melhorar. Mas grande parte dos vereadores hoje caminham com a cidade e estão percebendo esse avanço. A gente está elevando o patamar de desenvolvimento da nossa cidade e isso sem sombra de dúvidas. E eu posso só fazer um convite para a população? Claro! Nós estamos entrando agora, a partir do dia 1º de abril, no mês de aniversário da cidade, dia 17 de abril, Jarinu comemora 74 anos. JJ, o Jornal de Jundiaí vai estar com você fazendo... Eu espero que sim, aliás, um abraço para o Tobias. Vamos fazer uma divulgação aí. É isso. E eu quero convidar a todos, porque nós teremos uma programação muito especial. No dia 15 e no dia 16, nós temos evento na Praça da Cidade, então nós temos uma programação gastronômica, cultural, feira de artesanato e com shows a partir das 7 horas da noite, né?
E no dia 16, que antecede o desfile cívico e o hasteamento da bandeira, no dia 16 nós teremos o show do Renato Teixeira. Nós vamos acompanhar, excelente, Renato Teixeira. Eu vou dizer o seguinte para vocês, com grande alegria. Esse bate-papo é a primeira vez, vamos falar outras vezes, vamos acompanhar os eventos. O Portal JJ está aí em toda a grande região, acompanhando o dia a dia. E o nosso sentimento é de realmente querer que as pessoas melhorem de vida. E vocês que estão no governo é que podem fazer isso. Mas é com consciência, com entendimento, com experiência, com um conhecimento tácito, não só conhecimento profissional. E essa percepção de melhorar a vida do próximo. É isso que a gente quer, por isso que a gente está aqui. Débora, muito obrigado, de verdade. Deixa aí o teu recado final para Jarinu e para a grande região, para os outros prefeitos. Tinha uma coisa que não acontecia. Os prefeitos são tudo amigos agora, antes tinha muita rivalidade, agora está todo mundo. É gostoso ver isso. Você, Várzea Paulista, Campo Limpo, Jundiaí, Lovênia, Itupeva, Cabreúva, há uma sinergia positiva. Então deixa o teu recado para eles aí e para a cidade de Jarinu, né? Eu quero te agradecer, viu, Itamar, agradecer o Tobias do jornal também. Para a gente é sempre muito gratificante ter os canais de comunicação e a imprensa caminhando junto com a gente, porque é a forma que a gente tem das pessoas realmente terem o conhecimento do tanto de trabalho que a gente tem feito e quanto resultado a gente está entregando. E o mais legal disso tudo é apresentar resultados sem esquecer das pessoas e transformando a nossa cidade num ambiente, numa cidade mais agradável para todos. Então, esse é o nosso compromisso e a gente tem honrado todos os dias e fico muito feliz de ter o apoio da população. Hoje, graças a Deus pelo empenho, pelo trabalho, a população tem acompanhado o meu trabalho e onde eu chego sou muito bem-vindo e fico muito feliz por isso. Eu quero pedir para que todos continuem com essa força, com essa energia e com essa acolhida, porque está dando certo. É isso, acho que Acho que a prefeita passasse num bairro todo dia falar com as pessoas pessoalmente, já ia melhorar muito a vida das pessoas. Tem energia muito positiva. Nós vamos acompanhar a festa, nós estaremos aqui. Tem uma coisa que você não sabe. Nós abrimos essa série de entrevistas com os prefeitos da região. Com a Morelli, você, prefeito da cidade de Jarinu. Muito obrigado. Muito obrigada. Grande abraço. Eu vou mandar um beijo, um abraço para todos os prefeitos da região metropolitana de Jundiaí, na figura do queridíssimo Luiz Fernando, que é uma referência para nós, um excelente prefeito de Jundiaí, que é um espelho para a gente, está fazendo um trabalho incrível, finalizando aí, né? Agora está entrando nos 2 últimos anos, porque ele não tem mais reeleição, mas deixou um legado incrível. E a última vez que eu estive com ele, eu disse para ele: Luiz, você não pode sair do cenário político porque você é um grande representante das pessoas, de uma sensibilidade incrível e que precisa nos representar. Obrigado, Débora. E você acompanha a gente aí no Portal JJ, compartilha, curte, manda para os amigos. E logo mais tem outras entrevistas para você com outros prefeitos. Obrigado, Débora. É isso, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigadão. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau, gente.